Diariamente na programação da Jornal FM, em 2 edições diárias. A gente se encontra. Oferecimento Legislar Administradora de Imóveis, a única que garante e antecipa os seus aluguéis. Estamos apresentando Denison Ventura, entrevista, aqui na FM Jornal. Denison Ventura, entrevista. Olá, voltamos, né? Mais uma vez voltamos, são exatamente 16 horas e 37 minutos. Já estou aqui em estúdio com um dos advogados mais renomados do Estado, competentíssimo, doutor Aurélio Belém, para falarmos sobre o critério da advocacia na contemporaneidade. Doutor Aurélio, seja bem-vindo, boa tarde, querido. Boa tarde, querido Denison. Obrigado pelas palavras elogiosas que decorrem de um amigo e de um professor. Denison foi meu professor para meu orgulho. É sempre bom estar aqui, Denison. Agradeço o seu convite. Obrigado, querido. Principalmente para falar sobre um tema que eu amo. Quem me conhece sabe, quem me acompanha sabe, como eu sou apaixonado pela advocacia, como eu me realizo nela. Então, assim, fico super feliz e agradecido. Estamos aqui, vamos bater esse papo. Vamos! É um prazer estar com você. Você sempre escreveu bem, mas em que momento... Eu vou começar dando uma cavalcada. Certo. Hoje eu quero falar um pouco da sua vida. Vamos lá. Privada, que você é muito reservado, né? E também um pouco sobre a escolha. Em que momento a advocacia foi a opção? Você é ali muito bem preparado no CCPA, né? Enfim, mas por que o direito? Então, no CCPA, colégio que eu também guardo meu sentimento de maior gratidão. Tempos maravilhosos, perfeita, né? Eu vou dizer perfeita porque eu gosto demais. Então, no colégio, professor, eu não tinha ainda essa paixão, por incrível que pareça. Olha. Eu não tinha essa paixão pelo direito. Sim. Na verdade, eu estava um tanto perdido. Eu estudava, gostava sempre de história, de geografia, e as exatas não. Esse ponto eu sabia. Na área de exatas, que eu não iria para a área de exatas. Sim, né? Sim. Eu gostava muito de história, muito de português. E passei a escrever um pouco melhor depois que fui seu aluno. Aí foi quando eu comecei a escrever um pouquinho melhor. Já era estudioso, inclusive, vou fazer um... uma confidência aqui. Melhorou minha letra, viu? Eu escrevi uma garranchada danada. E aí ele passou caligrafia e minha letra hoje é legível. Mas voltando ao assunto, o direito surgiu de uma maneira engraçada. Eu não sei se você lembra do colega Byron, filho do Dr. Byron, que é médico hoje, pediatra igual o pai. Nós decidimos isso na fila da inscrição da Universidade Federal de Sergipe. Veja, nós fomos para lá para colocar medicina. Sim. Né? Eu e ele. E você não gostava nem de exatas? Não, vamos fazer medicina. Chegamos na hora, olhamos um para o outro, ele estava na minha frente na fila, ele disse, Aurélio, vai ser medicina mesmo? Aí eu disse, vamos botar direito. E mudamos para direito. Eu passei e graças a Deus Bairinho não passou. Porque no seguinte ele fez medicina e hoje é o grande médico que é. Então assim, foi assim que surgiu o direito. Depois eu estagiei com o professor Evaldo Campos, muitos anos. Depois fui contratado por o escritório do professor Evaldo Campos. Depois virei sócio do professor Evaldo Campos, um grande amigo, meu mestre, eterno mestre. E aí me apaixonei pelo direito, pela advocacia, sobretudo. Sim. Né? Sempre tive uma paixão que é a leitura. Sim. Acho que isso me ajudou muito. Minha mãe é professora de português, e aí a gente sempre foi estimulado a isso. E confesso que me encontrei, não me vejo em outra profissão. Não me Como vejo... é que você se sente tão jovem, né? Você quarentou faz um ano. Né? Um pouquinho mais, né? Já tem? Já. 44. Sério, Aurélio? Sério. Daquele convite que você é bom que com esse assombro eu não estou parecendo isso. Não está não. Já se passaram 4 anos, é verdade. É muito rápido, né? É muito rápido. A pandemia também fez a gente perder um pouco desse... Tire 2 anos aí no caso de tempo normal. Isso. Como é que você se observa e se você toma um susto quando você ouve da própria sociedade, não é só de mim não, da própria sociedade, que você é o grande advogado criminalista do Estado?
Veja, em primeiro lugar, eu quero... Falando sério. Eu agradeço tudo isso. Agora, eu não acho que seja o grande advogado do Estado. Eu acho que tem uma pitada de carinho. Não, vou voltar à minha fala. Eu estou lhe trazendo como jornalista também aquilo que é dito quando sai seu nome. Inclusive, óbvio que eu não vou citar aqui no caso da entrevista, mas em casos complexos, quando tem seu nome evocado, o que as pessoas dizem a pessoa está bem assistida. É muito gratificante, Denison, ouvir isso. Sim. E agora, sobretudo, além desse sentimento de gratidão, de dizer que estamos no caminho certo, que isso é importante. Para saber que nós estamos, pelo menos, trilhando um caminho correto, né? Sempre tem algo que corrigir, de rumos, mas a gente está na linha correta. Mas, sobretudo, a responsabilidade que isso traz, né? Não há nenhum deslumbre, porque pelo contrário, não acho que mereça essa situação. Eu sou um apaixonado, como disse. E todo apaixonado e que ama aquilo que faz, é como a gente, quando ama uma pessoa, a gente não se dedica tanto a ela, eu quer, já não sei o que é quer isso. agradar tanto eu ela. Eu tenho um estado normalmente meio monstruoso. Então eu cuido das minhas causas. Pessoalmente. É uma advocacia muito íntima. Tá. É a forma como eu encaro a defesa. Eu preciso mergulhar profundamente nela para encontrar a melhor solução para aquele que depositou toda a sua confiança, né? Sua liberdade, sua vida, seu patrimônio, sua família. Né? A gente lida com as áreas mais decisivas e delicadas do ser humano. Então, nessa condição, sobretudo a responsabilidade, que às vezes nos assusta. Eu quero perguntar a você que me veio agora à mente, como é que essas pessoas chegam, porque nesse ponto da advocacia criminalista tem um ponto aí tênue, análogo no caso, com a questão de quem está com uma doença muito grave, né? Que quando chega a um médico, exemplo, a um médico oncológico, né? A pessoa fala literalmente assim, a minha vida depende dos seus conhecimentos, né? Quem está passando sérios problemas de liberdade, não é brincadeira, como é que essas pessoas chegam a você? Eu vou mais, o que eu quero de você é, qual é o grau de olhar que essas pessoas levam a você quando dizem assim, olhe, cometi, mas não foi dessa maneira, não cometi, não foi dessa forma. Qual é o olhar delas? Então, Você entendeu a minha pergunta? Entendi. O escritório de advocacia, Denison, é como um divã. Sim. Né? Nós precisamos... E, na verdade, o advogado é um tanto psicólogo ali naquele momento. Né? Claro, sim. Nós estamos ali ouvindo coisas que, às vezes, aquele cidadão não contou para sua esposa. Exato. Não contou para sua mãe, nem para o seu filho. Exato. Né? Aquela cidadã escondeu do seu marido porque não conseguiu contar. Até dela mesma. Até dela mesma. Então, assim... Então, a responsabilidade, volto a dizer, é a palavra mais impactante quando se trata dessa situação. Sim. Eu não julgo ninguém. Sim. Isso é muito importante. Não é sua eu posição, não julgo, né? Eu me recuso a julgar. Tá. Né? Então eu ouço atentamente, não faço faço perguntas. E a pessoa tem liberdade de dizer. Tá. Eu digo, olha, se você quiser dizer para mim a verdade, vai me ajudar. O que é muito bom, inclusive. Vai me ajudar. Para criar o processo, muito. né? Fique muito à vontade que você não está aqui sendo julgado. Tá. Porque tem, às vezes, a pessoa, e isso aqui eu escuto muito, professor, é interessante. A pessoa, às vezes, acha erroneamente que não dizendo a verdade ao advogado, ele vai se esforçar mais. Vai o quê? Vai se esforçar mais na defesa. Ah, entendi. Porque estou defendendo o inocente, vou me esforçar mais. Entendi. Então eu vou... Não, às vezes é o contrário. É por isso que eu faço questão de dizer, olha, você não está aqui no banco dos réus. Fale, né? Fale confie, abertamente. Né? Confie. Precisa ter confiança de ambos os lados. Exato. É uma relação que se constrói com empatia, com muito respeito, com muito cuidado. Sim. Se o advogado não se sentir à vontade, é melhor que acabe ali. Né? Porque é uma relação... Já houve casos assim? Não. Por não julgar? Por não julgar, exatamente por não julgar,
por não estar ali me colocando numa posição superior, nem julgamento moral, nem muito menos jurídico. Não me cabe fazer. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui que vai para além desse processo do julgamento, mas é um processo de quem lida diretamente com pessoas que passaram por problemas, né? Ou foram vítimas, né? Sim. Ou praticaram de certa maneira, né? Qual é a minha pergunta? Há um volume hoje de complexidade realmente na cabeça do ser humano? Você como, agora, o homem inteligente, né? Você como homem inteligente, você tem presenciado mais complexidades nas relações humanas a ponto de as pessoas passarem os seus limites? Exemplo, os tempos mudaram. Leandro da Graça, jornalista, vai também aqui ter essa visão. Robson também é ali que opera com a gente, né? Exemplo, eu sempre observo hoje nas relações humanas de paquera, tem que ter bilhões de cuidados. Sim. Porque o limite entre a paquera, o abuso e o stalker é quase uma linha imperceptível, sim, né? Sim. Você percebe isso e você orienta seus clientes em relação a isso? Não só percebemos. Eu só dei um exemplo, tá? Isso. Um exemplo. Sim. Não só percebemos, como essa tem sido sim, uma grande fonte sim, de situações que vão parar nos escritórios. Eu tenho absoluta certeza que as relações humanas, e a relação essa que você se referiu, uma paquera, um namoro, afetividade, um casamento, até o casamento. Exatamente. Né? Então, atualmente, pela mudança de trato, pela libertação maior, pela proteção maior das pessoas envolvidas, que se sentem mais, vamos dizer, encorajadas. Porque eu não sei se é porque aumentou o número de fatos, ou se esses fatos sempre foram que aumentou porque a população aumentou, óbvio, matematicamente falando. Mas, assim, proporcionalmente, eu quero dizer, eu não sei se foi porque aumentou ou se as pessoas estão se falando sentindo mais. Exatamente. Mas a verdade é que aumentou em número. Isso exponencialmente. É um dos casos mais frequentes, são os critérios ainda ligados a relacionamentos e... Tem sido um dos mais. Ultimamente tem crescido bastante. Você como advogado, vamos para cá, serviço de questão pública mesmo. Certo. Você como advogado que percebe esses fatos com muita constância, o que é que você hoje poderia dizer mesmo agora, tá? O Aurélio intelectual. A quem nos escuta agora e que acha que essa história da paquera hoje em dia pode ser feita ainda como há 15 anos. Que era uma outra realidade, né? Essa pessoa está precisando rever seus conceitos, porque a sociedade evoluiu, né? E nós vivemos nela. Obviamente. Exato. Veja, por mais que nós entendamos que porventura, nos enxergamos há tempos atrás, achando que aquela situação em que vivíamos ali era melhor, era normal, era melhor, era correta, enfim. Mas não é a realidade atual. Nós precisamos, senão nós vamos ter problemas. Exato. Nós precisamos... o mundo está ficando chato. A gente escuta isso. Como o mundo está ficando chato. Veja a diferença. Chato e o que era para essas pessoas. Exato. Chato para quem? Então é preciso ser... Eu acho que a palavra que mais vai ajudar aí é empatia. Empatia. Você se colocar ali e dizer, eu quero continuar daquele jeito, se inverter papéis. Exato. Inverter papéis. Eu estava falando, sabe? Eu acho que isso resolve muita coisa. Isso resolve não só isso. Eu acho que resolve essa regrinha básica, né? Que é difícil de executar na prática. Empatia. Sim. Que é difícil de executar na prática. Mas essa regrinha de se colocar no lugar do outro resolve tanta coisa. Tanta coisa. Em várias áreas. Sim. Várias faculdades de direito são colocadas em prática agora, né? Vocês têm uma ordem, que é uma ordem no Brasil inteiro. É uma das instituições ainda de maior relevância e de maior credibilidade, né? Eu gosto muito, inclusive, dos posicionamentos das OABs em nível Brasil. Acho que vocês se respeitam, né? E vocês cobram a coisa correta do grupo no geral, né? Mas há um outro fator paralelo. Muitas universidades, muitos advogados. Você, jovem, é de uma época, porque mudou muito rapidamente, de que a qualidade na formação do advogado, e você foi professor,
né? Era uma qualidade que era já cobrada do ensino médio, que se resvalava para a própria faculdade, onde se apertava mais para ver o exame da ordem e termos advogados esmeradíssimos, né? Sim. Hoje em dia, nós temos muitas faculdades. Ponto 1. Isso atrapalha, na sua visão, a qualidade do profissional que está sendo construído. Ponto 2. O número excedente de advogados não é ruim, no caso, para a valorização da classe, economicamente falando? Questão decisiva e difícil. Tá. É muito boa pergunta. Veja, a quantidade de advogados em si não é o problema. Tá. O problema é a qualidade do ensino. Veja, Tá. É claro que se você abre e afrouxa os requisitos, as regras para a abertura de uma nova faculdade de Direito, aquela faculdade tem grandes possibilidades e chances de não investir tanto, Sim. de não, né, buscar a excelência. A excelência. Né? E eu acho que aí é o problema. Né? Tá. O problema, então, é macro e é lá em cima. Tá. Né? Eu acho que as regras, não que não devamos ter abertura de novas faculdades, não é isso que eu estou dizendo. Certo. Obviamente, a população cresceu e ela precisa ter... A demanda também Sim, altera. e o nível superior precisa chegar às camadas menos favorecidas. Perfeito. É preciso democratizar, mas ampliar as vagas e fiscalizar a qualidade. Eu acho que esse é o ponto. Segundo ponto. Não restringir as vagas, mas fiscalizar rigorosamente a qualidade. E aí já respondeu a segunda pergunta, né? Sim. Se você qualificou, obviamente, profissional, que é o que você acha que tem que ter, eu acho que tem que ter. Não abala o processo econômico. E isso vem caindo nas costas da OAB, que às vezes é mal compreendida, porque muitas pessoas julgam que o exame de ordem não deveria existir, deveria acabar. Eu acho um absurdo pensar isso. Mas veja, o exame de ordem, o cidadão que está me ouvindo precisa compreender. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos precisar de um advogado. Exatamente. Para uma coisa simples, para uma coisa grave, Exato. para um divórcio, para alimentos, para uma briga de um vizinho, Perfeito. para um acidente de trânsito, enfim. Para o cotidiano da vida. E nessa situação, o exame de ordem funciona como um filtro que vai minimamente, minimamente controlar a qualidade daqueles que vão defender o direito do cidadão. Portanto, o exame de ordem serve ao cidadão. Acha que ficou mais flexível ou ele mantém o mesmo padrão? Robson, me dá mais retorno. Ou ele mantém o mesmo padrão de quando você fez há quantos aninhos? Eu tenho 20 anos de advocacia. Ok. Há 20 anos, continua na mesma qualidade? Não, eu acho que o exame está mais rigoroso. Mas acho que tem que ser assim. Bom. Acho que tem que ser assim. Isso é bom. Porque não adiantaria ter um exame que fosse bem flexível. Aí sim, o exame passaria a ser dispensável. Exato. Né? Então eu acho que o exame de ordem cumpre uma função de cidadania. Tá. De cidadania. Tá. É preciso que o cidadão perceba que o exame está a favor dele. Eu acho. Veja, se nós temos problemas, porque a magnitude da advocacia hoje, né, ela é gigante. Nós temos 15 mil advogados. 15 mil advogados que... Perdão. 15 mil advogados que já foram aprovados pela ordem. E entregamos uma média de 1.000 por... bacharéis, né? Perdão. Né? Porque os bacharéis aí estão fora. Estão fora, não passaram ainda no exame da ordem. Isso, né? Exato. Que significa quantos hoje em dia? Entregamos 1.000 por ano, em média. É mesmo. 1.000 novas carteiras. É claro que nem todos exercem. Vou voltar. 1.000 carteiras são entregues. Por ano. 1.000 aprovados no exame da ordem. Sim. Quantos em média não passam? Uma boa parte fica fora. Depois me diga isso. Vou lhe dizer, mas fazer uma parte... outra matéria. Sim. Tá? Porque não é importante isso, né? Vou pegar esse número bem atual. Atual, e vou te passar. Saber que a gente faz outra matéria, mas inclusive... boa parte fica no filtro. No filtro, né? Fica no filtro. Quer dizer, esses 1.000 não representam... Representam mais da metade, será? Sim, às vezes sim. Às vezes sim, né? Sim, já pegamos números de 66%. Certo. Que é bom. Sim. Que é bom. Veja, o juiz, o promotor de justiça, o delegado de polícia, exato, né, com quem trabalharemos, eles fazem concurso público, exato, né, rigoroso, concurso com número de vagas. Nós não temos número de vagas, nós podemos passar, enfim, uma infinidade. A prova, ela não funciona
como uma espécie de seleção para vagas restritas. Não há vagas para a OAB. Você só precisa passar no limite mínimo. Para saber se você tem a qualidade mínima. Se você tem a qualidade técnica. Exato. A qualidade técnica, o conhecimento da ética profissional que é cobrado no exame. Né? Então, se você está minimamente pronto na base para poder exercer a profissão. É claro que o advogado vai ter que continuar estudando a vida inteira. Porque mudam-se, né, os códigos. Isso, né? exatamente. Vocês têm que ser estudiosos mesmos. Eu tenho uma pergunta aqui sobre essa questão da qualidade, da eficácia, inclusive de quem já passou de quem já passou na prova de exame da ordem. Muitos advogados que acabam envolvidos. Agora vai uma pergunta bem capciosa. Advogados que passaram no exame da ordem, que exercem, mas eles estão quase que claramente transgredindo todos os códigos de conduta o tempo inteiro, né? Exemplo, advogados, não vou citar nomes, tá? Advogados artistas que transgridem o tempo inteiro e fazem fotos com traficantes, ok? Advogados que desafiam moralmente, verbalmente, desrespeitosamente, juízes ou outros colegas advogados, né? E eles evocam a tal das prerrogativas do direito. Primeira pergunta. Segunda, concorda ainda com a prerrogativa de os advogados não serem, posso dizer a palavra revistados, né? Revistados, quando vão à penitenciária, em se tratando de que, inclusive, muitos casos de advogados envolvidos em eles mesmos levarem os telefones ali para os seus clientes. Essas duas posições aí que eu quero ouvir de você. Então, o advogado é preciso, Denison, que o advogado compreenda a sua posição no sistema. Sim. No sistema de justiça. É a Constituição que diz, não somos nós. A Constituição diz que nós somos indispensáveis à administração da justiça. Sim. Nós precisamos honrar esse mandamento constitucional, né? Então, nós fizemos um juramento, o dever ético é um componente importante. Muito, né? O advogado é um exemplo de cidadão, porque nós vamos ser porta-vozes do cidadão. Exato. Nós vamos ser aqueles que vão levar as demandas da cidadania para o Estado, sim, para o Estado juiz, para o Poder Judiciário. Né? Nós vamos discutir com o Ministério Público, debater causas. Enfim, nós precisamos dar o exemplo, nós temos que nos preservar. O advogado não é melhor do que o cidadão. O advogado é um cidadão político. Sim. Né? Na amplitude da palavra. Sim. Né? E ele precisa... O advogado que leva uma arma, uma droga, um celular para o presidente, ele não é advogado, permita dizer. Pois é. Não é advogado, ele não merece ostentar a carteira da ordem. A ordem tem que ser, e é essa pergunta que rigorosa. Então. Garantindo-se, claro. A gente sempre não sente a ampla defesa, mas rigorosa. Mas a gente não sente essa forma rigorosa. Ou ela depois não chega, entende? Parece que existe um hiato entre o flagrante, né, a notícia que é propalada, e, no caso, a resolução que não é publicizada. E aí a gente tem a impressão, como a sociedade também tem, de que há uma denúncia, aquele advogado antiético, ele se rupiou o dinheiro do cliente dele, da aposentadoria, esses casos que nós sabemos são reais, mas nunca se vê uma punição real, concreta, publicizada, para que os outros tenham como exemplo e a sociedade saiba que o advogado não está sendo protegido. Compreende agora? Compreendo, sim. E talvez haja, e aí sim, um problema na comunicação, né? Talvez um problema, por vezes, até de um corporativismo que é julgado. Sim. Enfim, são questões que precisam ser enfrentadas pela OAB. Revistas. Precisam ser enfrentadas e melhoradas. Exato. Isso. É claro que o processo corre em sigilo, sim, né? Até sua conclusão. Sim. Uma vez concluída, não há mais. A OAB precisa dar, sob pena de pagar caro, sim, por isso. Exato. Veja, uma das últimas pesquisas de instituições nacionais, a OAB esteve muito bem colocada acima do Corpo de Bombeiros, que sempre foi o vencedor. Sim. Então, assim, nós precisamos, em termos de confiança da sociedade, então nós precisamos honrar essa confiança. Veja, o momento em que vivemos, tão delicado na política, muito, esse acirramento, com essa bestialidade da polarização, me permita dizer, emburrecedora, né? Para ambos os lados, não estou aqui discutindo lados, estou falando de uma constatação. Sim.
O Brasil vive um momento muito difícil. E a advocacia precisa enxergar isso. É uma grande oportunidade, como foi na época da ditadura. E lá a advocacia enxergou isso. E foi bastião na defesa da democracia, na luta contra os anos de chumbo. O advogado, claro que os tempos são outros, mas o advogado de peito aberto com a Constituição na mão, e chegar lá e exigir, e cobrar coragem, que não se confunde, Denison, com arrogância. Exato, não tem nada a ver coisa com a outra. Do mesmo jeito que o advogado não pode ser tímido, ele também não pode ser arrogante. Exatamente. Então o advogado, até porque o dever da urbanidade está no nosso Código de Ética. Exato. Não? Então nós podemos ser altivos, que devemos ser, nós podemos ser valentes, mas nós não podemos ser arrogantes, prepotentes, mal-educados, grosseiros. Somente em prol de si, né? Sim. O advogado precisa saber que o que ele dali defende é o direito de outrem. Exatamente. Né? De uma sociedade de maneira geral. Sim, verdade, né? Você não está defendendo a si mesmo. Veja, esse é um exercício. A advocacia precisa acordar, o advogado e a advogada precisa acordar todos os dias e dizer assim: hoje eu tenho mais uma missão, que é defender o próximo, né? E eu preciso usar todos os meus esforços para fazê-lo. E faz parte dessa defesa manter sua credibilidade. Faz. Se não tiver credibilidade... hoje eu estou aqui não tem como. Na rua, num sábado, num domingo, fazendo outra coisa qualquer, então eu não sou advogado. Então hoje eu posso fazer... Não pode. Né? Não pode. Desliga, né? Você tem que... advogado. É claro que nós somos cidadãos e vamos viver a vida igual a todo mundo. Nós temos direito de viver... Vai sair, mas tá ali, né? Tem que ter um limite. Temos que manter a nossa posição, eu acho. Porque a credibilidade... Nós falamos pelo outro. Se nós não falássemos pelo outro, você faz o que quiser de sua vida. Mas veja, a partir do momento em que você está ali representando pessoas que estão passando por dificuldades, você precisa ter a mínima credibilidade para chegar perante a autoridade judiciária. E falar pelo outro. E falar pelo outro, sem ser questionado. Por falar em falar pelo outro, eu não vou terminar porque a mente está pedindo para falar sobre isso. Você tem um nome vívido na área. Todo mundo conhece você. E aí, vamos voltar à minha fala inicial. Quando eu lhe disse que quando se fala em você, as pessoas sabem que tem o que na demanda da nossa conversa foi acontecendo muito naturalmente, que é o critério da inteligência e da credibilidade. Estamos passando por um ano. Sempre me perguntam isso. Eu vou jogar minha bola para essa bola para você e tomara que ela exploda em sua mão. Diga aí, Robson. Jornalista terrível, né? Porque me perguntam muito. Você nunca vai se candidatar a mim? Eu digo, não. Minha mãe era política, eu gosto da parte técnica. Né? Eu fui diretor de educação, 4 anos, trabalhava o tempo todo, era exposto, mas era uma questão técnica. Né? Eu nunca tive a propensão direta do eletivo, não teria. Mas quando se fala em seu nome, você tem uma das classes mais poderosas do ponto de vista social, isso é fato. Quem disser o contrário está com inveja, então isso eu não posso resolver, só o psicólogo. Né? Aí procura um psicólogo, meu amigo, tá? O nome é vívido na categoria, obviamente, se tem inteligência e tem credibilidade, é vívido no processo social, porque não se dissociam, né? E esse é o ano que você vai ter, eu digo você, a sociedade. A gente tem o sistema eleitoral, que acontece aí. Nós temos o critério da eleição para desembargador. Já houve 2, aumentou-se o número de vagas, né? Isso. Mais 2 entraram. A querida Simone, né? E que já tinha participado 3 vezes, foi por questão de tentativa. Sim. Eu acho que é esse o critério. Depois o outro por questão de idade ou de temporalidade, não é isso? Que faz 1 semana ou 2 que tomou posse. E também vai ter uma outra vacância aí para a desembargadoria. Segundo ponto, vou chegar lá, tá? Terceiro ponto, mais um outro momento decisivo esse ano, que é o critério de mais uma eleição da OAB. Não vou entrar aqui em casos complexos que aconteceram nos últimos tempos, né? Não é essa a proposta. Eu quero falar sobre esse critério de, sendo você quem é, na sua área,
todos os colegas são iguais, mas alguns têm representatividade. Tem gente que tem liderança e tem gente que está tudo bem ser liderado. Está tudo ok. Você pretende, em algum momento, uma dessas 3 situações? Veja, Denison, como eu disse no início da entrevista... Não vale fugir da minha pergunta. Não vou fugir. Não Jamais fujo. Não. É uma certeza. Você não foge. Exatamente. Não combinaria comigo. Não. Mas veja, como eu disse no início da entrevista, eu sou um apaixonado pela advocacia e tudo que a envolve. Tá. Nesse contexto, eu também sou um apaixonado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Minha trajetória, eu falei há pouco que eu tenho 20 anos de advocacia, dos quais 12 eu me dediquei à Ordem. Eu fui conselheiro seccional e eu fui secretário-geral, diretor da instituição por 2 mandatos. Cada mandato são 3 anos. Este ano encerra mais um triênio. Né? E aí, no final do ano, novembro, nós teremos eleições para a escolha daquela chapa que irá ocupar os quadros da próxima gestão, dos próximos 3 anos, a partir do próximo ano. Como você disse, também teremos uma eleição para desembargador. Essa é diferente, porque essa eleição ela é dedicada, é o 5º constitucional. Exatamente. Ela é dedicada à advocacia. Isso. Essa vaga não é do juiz. Exato. Né? Nem da promotoria. Nem da promotoria. 1/5 do tribunal é reservado para advogados e promotores, em alternância. Dessa vez é a vez da advocacia na vaga do desembargador Luiz Mendonça. Então, com a aposentadoria do desembargador Luiz Mendonça, irá deflagrar o processo eleitoral para a candidatura que deve ocorrer de desembargador. Veja, ele completa a idade em 75 anos lá para dezembro. Tá. Como também as eleições municipais esse ano, né, para a escolha de vereador e de prefeito. Veja que é um ano muito movimentado. Muito movimentado. Muitas escolhas mesmo, né? Veja, exceto as eleições de municipais, de vereador e de prefeito, das quais eu participarei com muito afinco como eleitor. Sim. Né? Vou lá votar, obviamente, porque tenho consciência da importância disso. Exceto essa. Das outras 2, Aurélio Belém vai participar, sim. Né? Eu vou, não como candidato necessariamente a desembargador, não tenho essa pretensão, embora tenha sido convidado por colegas, enfim, não tenho. Já se colocam alguns nomes, né? Já se colocam alguns nomes aí, nomes muito preparados, colegas, né, com uma história na advocacia bem robusta, né? Mas eu irei participar, né, na qualidade de tentar colaborar com aquela uma melhor escolha. Afinal de contas, é um cargo importantíssimo. Muito. Ter um advogado no Tribunal de Justiça para oxigenar o entendimento dos tribunais é muito importante. Eu sou um defensor do 5º Constitucional. E da eleição da OAB, com certeza eu não me furtei desde que comecei lá há 12 anos atrás, eu nunca me furtei de participar e não me furtarei de participar. Tenho recebido muitos convites, tenho participado de muitas reuniões, muitas conversas, muitas mensagens. Isso é bom, isso é gratificante. Como é que vai a sinalização dessas conversas aí? Veja... É um ano complexo. Sim, isso, né? sim. Veja... Eu vou repetir, eu não quero tocar nisso ainda efusivamente, mas nós sabemos que a gestão atual ela passa por uma situação muito complexa, muito delicada, e o próprio presidente já admitiu, né, o nível de imbróglio que aconteceu nessa gestão e que não está ainda resolvido, né? Obviamente existem os trâmites aí, mas é um ano atípico nas eleições, né? Se você for convidado, você pensaria com carinho, com centralismo no processo? Veja, Denison, ser candidato a presidente da OAB é uma honra para qualquer advogado, principalmente para aquele que, como eu, é apaixonado pela sua instituição, acredita no propósito institucional, defende. Quando você acredita em algo, tudo fica muito mais fácil. Sim. Você não precisa forçar barras, né? Eu sou um defensor da OAB dentro dela ou fora dela. Sim. Porque eu sou advogado, apaixonado por ela, vou defendê-la com unhas e dentes, inclusive contra colegas que a ataquem, porque existe isso, infelizmente. Sim. Ou que não conduzam bem a instituição. Eu serei crítico,
porque acho que o papel de ser crítico é o papel do advogado, é de ser crítico. Nós precisamos disso. Né? Então, de Aurélio Belém, não espere no silêncio. Né? Não espere o silêncio. Mas tudo precisa ser construído, a construção tem que ser coletiva. Eu tenho sido, como disse, convidado a participar de conversas, adoro ouvir os colegas, né? Sentir, né, o que as colegas querem, o que os colegas estão desejando, ouvir. Eu quero ouvir, Denison. Ou seja, nada está descartado. Nada está descartado, muito menos decidido. Eu só tenho uma decisão. Sim. Eu vou, como sempre fiz, vou participar do processo. Direto ou indiretamente. Dos debates. Sim. E vou me posicionar, né? E você será um dos primeiros a saber. Por favor, eu sei que Leandro da Graça é TV Sergipe, né? Entendeu? Não é brincadeira, a nossa co-irmã, né? Abraço para Carol Franco, que é uma gestora maravilhosa. Toda a equipe da TV Sergipe, colegas queridos de universidade. E Rosa Vasconcelos, que dá um show de gestão lá na TV Sergipe. É uma coisa brilhante a presença de Rosa. Querido, eu quero agradecer a sua presença aqui, viu, na Rádio Jornal, e dizer que as portas aqui estão sempre abertas para você, para o que necessitar. Eu que agradeço, Denison. Fico lisonjeado e até um tanto emocionado, porque além de encontrar com o meu querido professor, a quem devo muito, eu que agradeço. Eu quero agradecer o espaço e o convite do tema que você escolheu. Foi bom, não foi? Foi muito bom. Falar sobre advocacia, eu passaria aqui o dia todo. Foi bom. Não, e você vai ficar devendo, sabe por quê? Porque eu fiquei de cavocar a vida privada. Sim, em outra oportunidade nós vamos fazer isso. Vamos fazer. Estou aguardando o seu convite. Vamos, porque é uma família linda e é bom as pessoas também saberem, né? Que diante das cargas que vocês têm, que não são fáceis, né? Como você fala, quanto maior a causa, maior o empenho, maior profundidade, maior cobrança, estudo, maior cobrança, dedicação. E a família está sempre ali, né? Tendo que compreender toda essa dedicação. Que é a estrutura, na verdade, né? É a minha base, né? É a sua base. Você sempre teve uma base maravilhosa, inclusive. Muito sempre, obrigado. De pai, de mãe e de família. Muito obrigado pelo espaço. Estou sempre à disposição para conversar, para ouvir, para a gente bater papo aqui. Honrado com a presença do Dr. Aurélio Belém do Espírito Santo, viu que eu não esqueço? Né? A letrinha B lá toda estruturada, que é uma honra para Sergipe, para a OAB, ter uma pessoa com este cacife, com esse cabedal, com essa competência. Sou Denison Ventura Bittencourt, volto na próxima semana, mas continuem ligados aqui na rede, com os nossos jornalistas, com os nossos radialistas, com a nossa equipe, que a Rádio Jornal não para, que é um grupo, obviamente, do competente Dr. José Arinaldo de Oliveira Filho na presidência e cuja diretoria-geral de jornalismo é minha, me sinto muito honrado. Fique com a nossa programação e até a próxima segunda-feira. Sigam as redes sociais, Rádio Jornal, Rádio Jornal Oficial, desculpem, e Portal Jornal SE. E fiquem informados das 8 da manhã até as 23 horas, com o nosso quadro de jornalistas fazendo matérias nacionais, locais, de todos os segmentos, para manter a sociedade sergipana bem informada. Meu muito obrigado sempre. Esta é a ZYU 566, Rádio Jornal FM.